Aula de matemática, dia 8/9, página 83. Vamos falar de divisão com ideias e algoritmo. Dividir significa formar grupos com a mesma quantidade de elementos. Realizamos divisões ao formar grupos iguais em número de elementos ou comprovar quantos elementos cabem em um grupo. Essas são as ideias da divisão. Formar grupos igual em número de elementos. A professora do terceiro ano decidiu distribuir igualmente seus 42 chocolates, sendo 6 deles em um pacotinho para cada criança. Quantos pacotinhos de chocolate serão feitos? Qual é o número de crianças? Vamos pegar 42, dividir por 6, que vai dar 7. Porque 6 vezes 7, 42. Comprovar quantos elementos cabem em um grupo. Valdinha comprou 15 pacotes de biscoito para passar 5 dias da semana sem se preocupar com o lanche de seu filho. Ela separa igualmente a quantidade de biscoitos que pode ser comida em um dia. Quantos pacotes de biscoitos podem ser comidos por dia? Então, vamos pegar 15 e dividir por 5, que vai dar 3. A pergunta é, pode ser comido por dia. São 3 pacotes. Algoritmo da divisão, página 84. Em uma divisão, temos o dividendo e o divisor. O resultado entre eles chama-se quociente. Esses são os termos da divisão. O algoritmo usual da divisão é um pouco diferente dos demais já estudados. Vejamos como resolver uma divisão de números naturais. Solange gosta muito de ler e tem vários livros. Ela organiza seus 144 exemplares em uma estante com 8 prateleiras, dividindo o volume de títulos igualmente em cada uma delas. Quantos livros são organizados em cada prateleira? Então, Solange pegou 144 e dividiu por 8. Observamos no dividendo qual número é maior ou igual ao divisor. Como o 1 é menor que o 8, devemos considerar o próximo algarismo do dividendo, neste caso, formando o número 14. 14 dividido por 8 dá 1. Então, dividimos 14 por 8, que deu 1, e que não poderia ser 2, pois 2 vezes 8 dá 16, ou seja, menor que 14. Então, dividimos 14 por 8, porque 2 vezes 8 dá 16. 3. Multiplicamos o número obtido nessa divisão pelo divisor e escrevemos o resultado abaixo do 14. Depois, subtraímos o 8 de 14, que vai restar 6. Agora é a hora de efetuar, ou seja, quando estamos falando de subtrair, estamos falando de efetuar com o próximo algarismo, depois do 14. O 4, e ele deve ser escrito ao lado do resultado da subtração que foi feita, originando um novo dividendo. 64 dividido por 8. Repetimos o processo dividindo 64 por 8 e multiplicando o resultado por 8. Também devemos escrever o produto dessa multiplicação abaixo do 64 e efetuar a subtração, como na etapa anterior. Como não há mais algarismo para operar, fechamos a operação. Então,
Então, 144 dividido por 8 é igual a 18. E o seu resto é 0. Ficou assim, 144. Vou pegar o 14 e vou dividir por 8, dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Embaixo do 14 vamos subtrair, dá 6. Vamos baixar o próximo número, que é o 4. Vamos ficar com 64 dividido por 8, que dá 8. 8 vezes 8, 64. Então, resto 0. Atividade na página 85. Número 1. Raíssa comprou uns elásticos coloridos para fazer highball ou rainbow laws e usar